vamos falar sobre função contínua, tá? Bom, o gráfico de uma função é contínua, né? Quando ela não tiver quebras, né? O nome mesmo sugere, ó, quando for contínuo, né? Então a função é contínua quando o gráfico não tiver quebras, ó. Já é diferente desse caso aqui, ó, tá? Que ele tá com a quebra. Não tem saltos, né? Então esse daqui não tem saltos, ó. Esse aqui tem, certo? Isso é o conceito de função contínua, né? Só que da maneira mais resumida. Agora vamos ver a definição formal de função contínua em um ponto. Tá certo? Então eu botei aqui uma definição, né? Então, definição formal de função contínua em um ponto. Uma função f de x é contínua em um ponto do domínio x igual a a, né? Se as seguintes condições forem satisfeitas, tá? Que condições são essas? Primeiro, f de a tem que estar definida, tá? Segundo, o limite da f quando x tende a a deve existir. Então aí você vai ter que verificar aí os limites laterais, ver se eles são iguais, né? Eu vou até escrever isso aqui. O que significa o limite? Quando x tende a ter que existir, né? Significa que limite quando x tende a a pela esquerda da função f tem que ser igual ao limite quando x tende a pela direita da mesma função, né? Certo. E a última condição, ó, o limite da f quando x tende a, né? Esse limite que a gente viu, tem que ser igual ao f de a, tá? Esse f de a aqui. Certo. Caso falhar qualquer uma dessas condições, f de x é dita descontínua em x igual a a, tá? Então, um exemplo para a gente aplicar isso, né? Antes do exemplo, outro detalhe, né? Eu vou até escrever aqui. Uma função f de x é dita contínua, né? Se for contínua, vai ficar até meio redundante, mas vai dar para escrever. Vai dar para entender, né? Em todos os pontos de seu domínio, tá? Certo? Agora perceba a diferença. Essa definição eu estou falando que ela é contínua em um ponto, tá? Essa função ela é contínua nesse ponto. Aqui embaixo ela é contínua em todos os pontos do domínio, né? Então, entendido isso, vamos a um exemplo, né? Então, em exemplos de continuidade, é comum ele dar uma função definida por partes, né? Nesse caso aqui, f de x igual a x quadrado menos 1 sobre x menos 1. Né? Se x for diferente de 1, e a f assume o valor 1, né? Se o x for igual a 1. E ele pergunta se f é contínua em x igual a 1, tá? Então, a gente vai verificar aquelas três condições, né? Primeiro, f de a está definido, né? Ou seja, f de 1 está definido? Sim, né? Porque em x igual a 1, a função ela assume 1, né? Então, pela definição da função, né? F de 1 igual a 1. Você poderia dissertar assim, né? Então, eu vou botar assim, ó. Vou escrever assim. F de 1
né, é igual por definição a 1, tá? Logo está definido. Ok? Agora a gente precisa ver a segunda condição, que é o que? O limite da f quando x tende a A, né? Ou seja, o limite da f quando x tende a 1, tá? E esse limite ele deve existir, certo? Então a gente vai analisar os limites laterais, tá? Limite da f quando x tende a 1 pela esquerda, tá? Isso vai ser igual a quê? Então, quando o x ele tende a 1 pela esquerda, não quer dizer que ele é igual a 1, né? Então, qual função você vai usar? Se ele tende a 1 pela esquerda, ele não é igual a 1. Então, você vai usar a função, no caso que x diferente de 1. Ou seja, x² menos 1 sobre x menos 1. Tá? Então, isso vai ser igual ao limite, quando x tende a 1 menos, de x² menos 1 sobre x menos 1. Tá? Aí aqui tu usa o produto notável, né? x² menos 1, né? Vai dar x mais 1 que multiplica x menos 1. Isso dividido por x menos 1. Simplifica. Vou ter limite, né, de x mais 1. Aplicando esse 1 ali, vamos ficar com 1 mais 1 que é 2, né? Ah, mas é quando o x tende a 1 pela esquerda, né? Só que aqui, ó, o 0, aqui é o 1. O x está... Então tu tá pegando o valor de x que ele se aproxima de 1 aqui, ó, pela esquerda, né? Porém, ó, ele tá aqui entre o 0 e o 1, aqui é quase 1, tá? Então ele é positivo. Mas por isso aqui não faz diferença. Você pode botar o 2 ali, tá? Não vai mudar muita coisa no sinal. Aí você vai calcular o limite da f quando o x tende a 1 pela direita. Vai ser a mesma coisa. Você vai simplificar, né? E vai resultar 2 também, tá? Não vou fazer o processo porque o processo é a mesma coisa. Então os limites laterais batem, tá? Falta ver. Então quer dizer que existe, né? Não quer dizer que existe esse limite, né? Ele queria saber se existe o limite, né? Então o limite existe. Mas esse limite dava até para ser calculado diretamente, né? Porque se você fizer direto o limite da f quando o x tende a 1, você ainda vai pegar aquela função, né? Porque aquela função, a função que você está pegando é para x diferente de 1, né? E como o x tende a 1, não quer dizer que ele seja 1. Então você vai acabar pegando o mesmo limite, ó. Limite quando x tende a 1, e aí você vai usar a mesma função. Eu vou copiar aqui para botar ela lá. Aí tu vai simplificar, né? Vai ficar x mais 1 que... Aliás, tem que botar o limite, né? X tendendo a 1. X mais 1 que multiplica x menos 1 sobre x menos 1. E aí tu simplifica, né? Isso vai resultar o quê? Limite com x tendendo a 1, x mais 1, né? Ou seja, vai dar 1 mais 1 que é 2, tá? Então dá para fazer diretamente. Não precisava nem calcular os laterais nesse caso. Mas aí... Agora a última condição. Ó, esse limite deve ser igual a f de A. Tá? Ó. Então a gente viu o quê? Que o limite
da f quando x tende a 1, ele é 2, que é diferente de f de a. Por quê? O f de a, né? O f de a ele vai ser o quê? A mesma coisa que o f de 1, não é? Porque o ponto que a gente quer saber se é contínuo é no 1. Só que f de 1, ó, a função deu, ó. O f de 1 é 1. Ó, se x igual a 1, ó, a função f assume 1. Tá. Então o limite ele é diferente. Porque o f de 1 é 1, né? O limite do 2 está diferente. Então ele furou, né? Ele furou uma das condições, né? Logo a função ela não é contínua. Ela é descontínua. Bota assim, portanto, é descontínua em x igual a 1. Né? Se você pegar o gráfico dela para entender, né? Tanto que se botar o gráfico dela para visualizar melhor, né? Você vê o que? O que se percebe? Ó, percebe-se a descontinuidade aqui no x igual a 1, tá? Tem um salto, tem uma quebra, tá? Então é esse aí o conceito de função contínua em um ponto. Ou, nesse caso, descontínua, né? Em breve aí um exemplo de função contínua. Nesse caso aqui foi descontínua.